Finge que tá lendo aí um negócio. Pega um livro aí. Cadê, querida? Que bom você tá aqui, professora. Me ajuda, porque eu não sei mandar pra você. Eu não sei nada. Eu tô cagado. A nota vai ser zero na hora da prova. Depois de um ano de conseguir passar na porcaria de medicina, eu tô lascado, professora. Me ajuda. Me ajuda. Meu Deus do céu, gente. Essa pessoa está representando todas as lendas da sociedade brasileira. Eu quero dizer, cara. Para. Tá bom. Olha lá, a gente vai trabalhar sobre o que aqui? Isso mesmo. Temas. Tá? A gente vai trabalhar aqui algumas questões que são importantes para a sua vida, mas só tem uma coisa. Só vale olhar esse vídeo se compartilhar, cara. Verdade. Olhou, Se inscreve. compartilhou, deu o joinha, sabe? E se inscrever no meu canal, gente. Peraí, agora vem o momento de jabá. Peraí, professor. Meu nome é Israel Martins, sou formador de opinião, tenho um canal de literatura e opinião no YouTube, se chama Israel Martins TV. No exato momento está parado porque, infelizmente, devido à prova do Enem, eu estou estudando que nem um doido, e hoje eu vim tirar a dúvida com a minha guru aqui de redação no Enem, ou minha mestra, né? A gente vem até o mestre, e a gente vem falar um pouco sobre os temas de redação e o que a gente quer que a gente faz na hora da prova para vocês, entendeu? Primeiro fala aí para poder dar moral nesse vídeo. O que aconteceu aí com da Católica? Da Católica não, do CEUB? Isso. Pois é, gente. Aqui em Brasília, a gente está gravando em Brasília, isso vai nos adiantar, tem várias faculdades particulares. E desde pequeno eu não queria muito ir para a UNB. Não é o sonho, eu venho meio que na contramão das pessoas que estão estudando, como você aqui agora. Então, eu acabei fazendo a prova das particulares. E eu fiz a prova do CEUB. E no sábado, quando a gente estava acertando os vídeos, sempre eu acabo sugando um pouco dos professores que eu converso nos backstage da vida aí, dos eventos, do Bora Vencer, pode-se dizer assim. E ela falou, não, eu acho que vai cair alguma coisa ligada à reforma protestante. E tipo eu, tchan. E o tema, com certeza foi reforma protestante, entende? O tema foi celibato, a igreja deve rever o costume. Então assim, eu vou pedir para ela deixar aqui com... Ele vai te dar um tema e os links dos vídeos aqui na caixa de informações, mas a gente vai começar discutindo daí. Tá, então a gente vai começar com uma questão importante, que é a situação do abandono infantil e do abuso infantil no Brasil, tá? Primeiro, quando a gente fala de abandono infantil, tem tudo a ver com o abuso, porque a criança deixa de ser protegida. E existe um tipo de abandono que está lá no ECA, chamado, sabe o quê? Abandono afetivo. Detalhe, no Festival de Cinema de Brasília, meu canal também é de cinema, de opinião, você vai lá, por favor, ajude os amigos. Mas eu vi vários filmes tratando sobre assuntos da atualidade. Um deles, que eu posso citar aqui agora quanto ao abuso infantil, se chama Baronesa. O filme nada mais nada menos do que conta claro, com uma linguagem um pouco meio que maquiada, porque hoje em dia não existe mais arte sem ser maquiada, mas o filme conta exatamente sobre isso. É uma mulher pobre, marido está preso, se passa pelo filme, e ela mora num bairro da periferia de Belo Horizonte. E dali começam a surgir todos os conflitos dela. Ela começa a passar dificuldade. Ela é uma mulher, como ela é uma mulher da periferia, tem todos os estereótipos da mulher de periferia, usuária de drogas, às vezes se vende para conseguir proteção. E com isso a família dela sofre. Uma cena do filme mesmo mostra que ela está com 4, 5 filhos, numa situação precária, e dali ela começa. E o filme se traz disso, e o final eu não posso falar porque eu não conto o final de filme, gente. E ela chega a comercializar, querendo ou não, a criança, filho no filme ou não? Ou ela vende apenas o próprio corpo? É porque na verdade não dá a entender que ela vende o próprio corpo no filme. Mas ela, gente, eu como crítico de cinema, quando eu olho um filme eu consigo já, olhar as entrelinhas do filme. E a primeira entrelinha é essa. Se ela é negra, ela com certeza vai vender o corpo durante as cenas do filme. É hora mesmo do estereótipo. E ela sempre fala que, tem até uma cena mesmo que ela tá fumando um baseado e
com isso ela vai mostrando o filme, entendeu? Ela vai mostrando que quer ir pra fora do país, que quer ir, e dali começa o tiroteio. É uma das últimas cenas do filme, dali mostra... Depois dali é só vocês vendo o filme mesmo, acho que tá na internet, se não me engano. Como a própria autora falou, como o cinema nacional não tem espaço, a gente vai começando. E dali ela vai surgindo. Dali vai surgindo o estereótipo. A mulher que trabalha, a mulher que se vende, a mulher que passa dificuldade, a mãe solteira. Aqueles estereótipos que o Enem tanto gosta, assim, o Enem gosta. E isso pode ser tema até de questão. Sim. Porque o Enem ele não cobra só relacionado ao tema. A prova tem vários textos, de vários jeitos. E o bom é que a gente percebe o que chama de abuso consensual, né? Ali ela entende que ela está sendo abusada diante da situação financeira, explorada diante de uma situação financeira e se submete a isso por uma tentativa de ascensão social, que é o que denota a maior parte dos abusos sofridos em sociedade, inclusive com as crianças, né? E o interessante é que as crianças, elas devem ser protegidas, né? De cenas explícitas, elas têm uma faixa etária de filme, tá? Expor a criança, né? A imagens de nudez, a situações ligadas, né? Ao próprio sexo, e isso demonstra necessariamente também a questão do abuso, beleza? Então, aqui uma pergunta bem tranquila, rápida, prática e eficiente. A gente está falando aqui de Capitães da Areia, que também tem uma questão... Na verdade, aqui tem vários livros que dá para fazer o Enem. Aqui, ó, o primeiro é José Lins, o Moleque do Riacho. Esse livro aqui eu já li, gosto muito bem. Aí aqui tem um de literatura e redação, né? Porque tem tudo a ver. A mestre, né? Aí aqui tem a eleição do ditador. E daqui é justamente a história do Che Guevara, se não me engano. E o Mulo de Darcy Ribeiro. Que tem tudo a ver com a redação também. Agora, Capitães da Areia, a gente tem uma situação aí de prostituição ocorrendo na Bahia, né? À luz do dia, a gente tem a situação social precária de crianças, né? Dentro do litoral baiano. Dá para encaixar com essa questão do abuso infantil? Sim, não, talvez. Claro que dá. Beleza? Claro que dá. Então aqui tem até uma parte do texto que eu vou deixar você com vontade de ler, que é um capítulo que trata exatamente sobre os menores. E ele diz assim, ó, e os menores, aqueles pequeninos que chegavam para o grupo, cheios de receio, tinham nele o mais decidido protetor, Pedro, o chefe, também gostava de ouvi-lo, e João o Grande. Bem sabia que não era por causa da sua força que tinha amizade do Bala. Pedro achava que o negro era bom e não se cansava de dizer: tu é melhor que a gente, gosto de você. Batia na pancadinha da perna do negro e ficava encapulado. E essa galera que começa a se reunir para viver aquela vida de menino de rua. Isso daí, na verdade, me revém aqui na cabeça agora, porque eu gosto de ver muito documentários. Então, assim, referências de filme pra vocês, gente. Né? Passar a noite aí, só não passa a noite na véspera do Enem, por favor. Quer fazer a prova com sono? Não dá. Mas um documentário que eu vi é um programa do Conexão Repórter, que ele fala justamente vários, na verdade, que ele fala sobre a prostituição infantil. E como acontece, principalmente em Fortaleza. Exatamente. Que Fortaleza é o caos, gente. Assim, vocês veem, é uma calamidade. E tem outros filmes também. Tem um norte-americano que eu vi no BIF do ano passado, que eu posso citar pra vocês. Bem, eu não lembro o nome porque são muitos filmes, gente. Né? Eu passo minha diversão em ver esse filme.
Mas esse filme começa justamente de uma universitária, que para os Estados Unidos ainda é menor, é uma realidade um pouco diferenciada, que ainda é menor, e com isso ela vai descobrindo que ela precisa pagar a faculdade de música dela. E dali ela começa a se prostituir para pagar a faculdade de música dela, e o final do filme é justamente a música com todos os sons sexuais do filme que ela sente. E dá um peso, eu saí dessa sessão, eu falo, é uma sessão que eu saí com um peso na consciência, porque tipo, velho, beleza, tem muitas que fazem porque querem, mas tem muitas que são obrigadas. E querendo ou não, a gente é refém desse conteúdo. Querendo ou não, a gente é meio que refém dessa produção. E será que isso não acontece em outras áreas, por exemplo, como a música? Ou a área, por exemplo, de corretores ou alguma coisa do tipo? Que é uma coisa que a gente vive como pré-vestibulando, a gente precisa de um corretor de redação bom e a gente confia. Será que eles não vivem meio que um trabalho escravo, análogo à escravidão? E essa questão da própria exploração do corpo, né? Aí a gente tem uma visão mais profunda a respeito do trabalho. Não só essa questão do abuso propriamente dito, mas o quanto as pessoas se submetem, né, até o limite da exploração em seu trabalho para obter dinheiro ou para obter um lucro. E pensando em lucro, é legal a gente falar dessa questão, associar essa questão do padrão de consumo, né, da meta de consumo, que é uma das coisas assim, abordadas até pelo artigo 5º do ECA, que uma das questões relacionadas ao abuso, à exploração, sobretudo infantil, é você proporcionar a ideia de troca para a criança, como se ela necessariamente tivesse que receber uma paga, mesmo que seja uma necessidade social, em troca de favores sexuais. Então isso é muito sério. E na verdade eu acho que o favor sexual hoje em dia, a exploração sexual infantil, ela é uma exploração meio com vontade de acabar, mas não acaba devido ao mercado. Porque, sério, no próprio programa sobre abuso e de várias emissoras, todos assim, eles meio que mostram que sempre ou é aquele idoso que não tem muito o que fazer, ou é às vezes a família que impõe, e às vezes acontece o que fazem com as pessoas. Então assim, eu não concordo com abuso, isso daí não tem como se discutir. É crime. É crime. Mas a gente tem que descobrir por quê, entendeu? Tipo, por que acontece. Eu sempre tento pesquisar o outro porquê nas coisas. Então, abre a cabeça de vocês, assim, tipo, a dica que eu dou é abrir a cabeça, ver outros olhares. Não é por corrente ideológica, porque muitas pessoas do Enem se prendem àquela corrente. Parece muito candidato. Vou por essa corrente que é assim da fé. Ou não, aquele veículo ali, eu sei que é ou coxinha ou de esquerda, eu não vou pegar porque vai ter. Mas leia, sério, leia outros veículos. Aproveita essa semana, já que você tem que relaxar, vai ler outros veículos, vai ler outras coisas. Mas não leia uma coisa que a senhora mesmo falou pra mim ontem. A questão do tema. A questão que você não pode ler coisas relacionadas ao tema propriamente dito. Tipo, tema do Enem agora. Esquece. Isso não deve ser lido. Agora você tem que focar em como estruturar os seus argumentos de maneira geral, independente do tema que aconteça, para poder jogar aí. A gente colocou duas associações. Dá para você associar com Capitães da Areia, dá para você associar com Curtiço, até porque Curtiço tem uma personagem bem emblemática, que é uma mulher, que é a Pombinha. Então você tem como... E Pombinha, ela é estimulada pela mãe. Então também é um caso de exploração sexual. Na verdade, você dá para estimular até com Gabriela, que dentro de próprio Gabriela tem um bordel. Assim, o Jorge Amado escreveu sobre um bordel, o tal Bataclan. Que é algo bem presente nas obras de Jorge Amado. Na verdade, Jorge Amado é um fera, né? Assim, a gente não pode discutir, tem coisas que a gente discute, mas tem coisas que não, né? Denúncia social. Denúncia social, que tipo de estrutura social tem para as crianças da Bahia, esse é o foco dele. E outra questão que a gente é obrigada a comentar, a abordar, é a questão de como necessariamente
nós somos capazes de compartilhar a educação no Brasil, né? Então você tem a história de educar para a vida e você tem a responsabilidade da família, você tem a responsabilidade do Estado, você tem a responsabilidade dos setores sociais e você tem a responsabilidade do próprio indivíduo, que são coparticipantes educacionais, né? Atores educacionais. E essa história de educar para a vida, ela requer, como diz a Constituição, lá em seu artigo 192, a partir do inciso 1º, diz assim, olha, é necessário que o indivíduo, na educação, ele seja desenvolvido em seu processo de cidadania, seja desenvolvido em sua profissão, seja desenvolvido como pessoa. E como é que você acha que é possível compartilhar a educação? A primeira coisa que eu acredito sobre compartilhar a educação é isso que a gente está fazendo aqui agora. Beleza, é sério, depois você vai no Instagram, Martins Vlog, você vai ver a foto que eu tirei. É uma estrutura bem simples, é uma câmera, uma iluminação mais ou menos, e a gente está falando sobre educação. A segunda maneira mais básica, assim, é a população ter acesso a ela. Isso vem através das escolas, porque hoje no nosso Brasil há um questionamento muito grande sobre a educação. Hoje, o que de fato deve ser feito com essa reforma do ensino médio, que, ao meu ver, tem pontos que sim, tem que ser tocados para frente, e, ao meu ver, também tem pontos que não devem ser tocados para frente. Por exemplo, eu estava discutindo com um professor meu de Sociologia, ou Filosofia, eu falei, professor, o que você acha de, por exemplo, em vez de aumentar a quantidade de horas durante um dia, o aluno passar mais tempo na escola, em quantidade de anos. Por exemplo, em vez de passar 3 anos, como é o atual modelo, passar o 4º e o 5º ano para ter acesso a todo o conteúdo, sendo esses 2 últimos anos mais técnicos, mais voltados para aprender a mexer com uma câmera, para gravar vídeo, mais voltado para aprender a mexer, eu quero ser administrador, vai viver em uma empresa, ou cumprimentar da sua carga horária escolar no trabalho, ou alguma coisa do tipo. Então, assim, eu acredito que deve ser de fato isso. E o terceiro ponto é o Bora Vencer, ações de políticas públicas. Um exemplo disso é o Bora Vencer, aqui em Brasília. 10 mil pessoas no ginásio Nilson Nelson e professores sacando matéria. Essa daqui deu altas dicas lá, bacanas. E assim, engraçado que a mesma dica que ela dá para um cursinho para vestibular, ela dá para eles. Isso eu como sensível na sociedade, eu percebo que muita gente ali não tem nem o que comer. Tem muita gente que ali às vezes vai com fome. Ou leva a marmita antes de entrar no ônibus, come na rodoviária mesmo para não passar vergonha perante a mim. Isso é compartilhar. Do mesmo jeito que tem gente de classes mais altas que vão para lá e se juntam ao mesmo ideal. Então assim, gente, o que eu penso sobre isso é um grande caminho. O Brasil daqui a algum tempo talvez se torne de fato o país da educação. Mas a gente precisa começar de agora. Foi uma das coisas que eu falei para ela. É um impacto social muito grande. Eu falei 1001 coisas. O meu canal ano que vem vai voltar com projetos na área de educação, mais voltado para a opinião educacional, sobre temas do Enem. Vou chamar ela, vou chamar os professores aqui, pra gente discutir certos temas. E assim, sempre que ela quiser, eu estou à disposição no canal dela, para vir sobre a opinião, falar sobre um festival, falar sobre alguma coisa. E uma coisa que eu penso assim, para finalizar essa fala, que eu acho que tem que ser feita educação, a última fala é sobre a cultura. Eu acho que sem educação, a educação ela tem que ser um objeto da cultura também. Então com isso, o que acontece? Se os alunos não tiverem acesso à cultura, eu acho que não tem como. Eu acho que não tem como desenvolver o tema. Até porque o mais importante é a questão de promover a autonomia do aluno. Quando a gente fala de compartilhar a educação, significa responsabilizar o aluno pelo próprio ato educacional também, né? Não só sobre o quanto ele se esforça, mas o que ele faz necessariamente com o conhecimento que ele obtém dentro de uma sala de aula. Isso daí é de extrema valia dentro da prova do Enem, tá? A gente vai falar agora sobre a questão do gênero. Essa questão do gênero,
a gente tem que observar que para o Brasil a aceitação do gênero feminino ela foi tardia. Inclusive, a gente tem um machismo implementado até pela gramática, né? Antes nós tínhamos no latim o gênero feminino, masculino e neutro. E hoje a gente tem aí uma dificuldade de reconhecer outras identidades, né? Quando a gente fala de identidade, a gente fala da autoimagem, da imagem social que a pessoa tem a necessidade de repassar. Então é como ela se sente e como ela quer ser representada ou aceita em sociedade. Na verdade, pra mim, assim, essa questão de gênero, eu levo sempre para um lado o seguinte. Eu venho de formação cristã, então ainda o gênero pra mim é aquela questão que sempre fala. A aceitação pra mim ainda é tardia. Às vezes, hoje eu consigo conversar, mas assim, será mesmo até que ponto a minha religião vai apontar na prova do Enem? Até que ponto vai ser? Porque não adianta nada você fazer uma redação comercial no Enem, o corretor sabe que você está fazendo uma redação comercial. Você está fazendo uma redação para passar. Você está medindo as palavras para passar. Então, assim, outra dica que eu falo é expresse sua opinião na prova do Enem, não importa. Assim, claro, não vai descumprir os direitos humanos, não vai descumprir aquelas 7 regras básicas lá dos direitos humanos, caso dos direitos humanos. Mas assim, você pode falar, você pode ser contra o tema. Uma coisa que eu aprendi sempre com a Haddad Sarkis, ela é até colunista do Correio, de português. Ela sempre fala no livro dela, o texto tem que expressar sua opinião, de uma maneira quieta, simples e humilde. É bem rápido, você precisa ser rápido. Então, com isso você vai conseguir uma nota alta. Seja diferente nas suas ações. É isso que eu falo. Assim. E prestar atenção também no caráter de pertencimento. O que você não pode é denegrir a imagem daquele grupo de sociedade. O que você não pode é desconstruir os direitos sociais obtidos por aquele grupo de sociedade. Isso você não pode fazer, beleza? O que você pode fazer? Determinar algumas ações que você está lá como cidadão. Então, assim, pensar por uma vertente religiosa é uma questão de fé e a fé analisa fatores sociais de uma outra maneira. Então, é necessário que você tenha concepções pautadas e fundamentadas naquilo que é determinado por uma organização social de fato, beleza? Gente, um beijo, me liga a cobrar, sabe por quê? Porque eu sou rica. A última coisa que eu quero falar pra vocês é, se inscreva no canal dela, se inscreva no meu canal. 2018 tá chegando aí com novidades, ela já sabe várias novidades que eu vou fazer. E de fato, vai ser uma coisa transformadora do modo que ensina a redação nesse YouTube. Assim, eu tô junto com ela, tô junto com a gente e vamos tirar nossa nota nesse Enem. Partiu nota nenhuma.